Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates com mais um time de estrelas aqui. E um ausente, estava ausente há muito tempo. Ontem até no Senadinho, lá no Barranco, e o Luiz Peralino sumiu do mapa. Eu também estava perguntando onde é que anda o homem. Pois ele está aqui no programa. Voltou, hein, Luiz Peralino? Convidaram agora. Como? O campeão voltou. O campeão voltou. Tu anda por esse mundo afora. Tu vai de Paris a Caçapava num descarga de olhos. É no aeroporto fantástico que tem lá. É. Lá tinha um aeroporto espetacular lá. Do Rei do Cobre. Ou não tinha? Não, mas acho que não era aeroporto. Ele descia lá com o avião dele. Ele era de Lavras. Lá em Lavras, mas tudo é a mesma coisa, Lavras e Caçapava. O aeroporto de Lavras tudo pertence na década de 50 que tinha lá também. Pertence à Grande Cachoeira. O ônibus de turismo passava por Lavras e dizia, vamos passar por Lavras. Passamos. Era tão rápido. Baby Pignatari. Tá lá, fez uma casa toda de cobre. Casado com a princesa. Você lembra? Era uma nobre? Ele não lembra. Não é do meu tempo. Por favor, coronel. Essa é boa. Ela era comoventemente linda. Mas bom retorno, viu? Obrigado. A massa estava requisitando a tua presença aqui. Isso de Furstenberg era o nome dela. Como? Era do Pignatari, não era? Como? Qual é? É Furstenberg era o nome. Ira de Furstenberg. É isso. Ira de Furstenberg. Eu não é do meu tempo. Não se esqueça. Eduardo Fernandes. Agora está mais tranquilo. Do nosso tempo. Mais tranquilo. O caminho livre para o Alckmin ser candidato ao PSDB, porque o seu líder máximo, João Dória, agora vai ser candidato ao governo do Estado. Depois de uma meteórica passagem pela Prefeitura de São Paulo. Bom, primeiro uma satisfação estar aqui de novo no programa contigo, aos telespectadores do Pampa Debates, essa bancada sempre tão qualificada. Essa alçada do João Dória, governador de São Paulo, mostra, acredito que é o trabalho bem feito na prefeitura, acredito que ele também vai ser muito bem substituído pelo Bruno Covas, que é tem um histórico familiar político muito bom. E quanto ao cenário político nacional, nós temos aí grandes nomes, ainda está muito aberto. Aproveito já que na segunda-feira nós estaremos recebendo lá no LIDE o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Candidato à presidência da República. Vem como ministro da Fazenda. Na verdade, a ideia é ouvirmos como ministro da Fazenda, mas acho que quando se faz um grande trabalho à frente de um ministério, como não só desse ministério, mas de alguns outros antigos, quando passou por diversos outros presidentes, acaba sendo um bom candidato. Eu acredito que todos aqui na bancada têm essa percepção que o Henrique Meirelles... Não foi dois, Lula e o Temer, eles têm outro ministério? Se eu não me engano, ele não passou no Fernando Henrique? Não. Foi pro Fernando Henrique e Lula, foi primeiro. Foi Fernando Henrique e depois foi Lula. Vou deixar os dois falarem e depois já acertaram. Eu achei que Fernando Henrique, Lula e... Não, daremos uma surpresa depois. Foi Lula primeiro. E até eu está guardado. Então é um grande nome e eu acredito que o problema é a percepção, acho que, de que vai ser candidato ou não. Mas vem como ministro da Fazenda e queremos ouvir, porque hoje eu vejo ele como grande bastião. Aliás, ele foi guindado a ministro. Ele era presidente do Banco Central, quando deu aquele rolo dele todo ainda, da declaração de imposto de renda. O Lula fortaleceu ele, não só fortaleceu, como deu ao cargo de presidente do Banco Central o status de ministro presidente do Banco Central. Primeiro não americano presidente do Banco de Boston. Primeiro cidadão não americano foi presidente do Banco de Boston. Então tem uma carreira também na iniciativa privada muito interessante. O Luiz Coronel já falou. Nestor Rain. Bem, nós tivemos no dia de hoje os episódios lamentáveis ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Repetição, né? De ontem. A repetição, mostrando que, lamentavelmente, né? Claro que tem que se ressalvar as exceções, né? Paulo Sérgio e telespectadores, mas a vida institucional do nosso país é um lixo, né? É um lixo, um esgoto a céu aberto, né?
se a Suprema Corte do nosso país protagoniza, e tem protagonizado, lembraste bem, ao longo do tempo, episódios como os que vimos hoje, de 2 ministros no corredor quase chegarem às vias de fato, realmente só sobra a nação, né? E o próprio Poder Judiciário, que tinha uma imagem há 6, 8 anos atrás, assim, espetacular do ponto de vista das pesquisas de percepção pública em relação a uma certa supremacia moral e uma instituição admirada, todos esses episódios vão solapando a imagem do Judiciário. Temos já o Legislativo passando, principalmente em nível federal, passando por problemas também de toda a ordem. Os executivos com problemas em nível municipal, porque não há uma reforma tributária, não há nada, não há princípio federativo que possa socorrer os prefeitos. Os governadores de pires na mão. Assassinato de políticos, por aí vai. Assassinato de políticos, quer dizer, então realmente o país vive um momento, olha, é impressionante a que ponto podemos chegar. E voltando ao assunto que moveu o início da minha opção, ministros do Supremo chegarem àquele nível. Como um colegiado de 11 pessoas pode trabalhar com aquela carga de rivalidade, de ódio, não Mas tem o como ministro funcionar Barroso bem. disse algo que é muito importante, é penoso exercer a nossa função aqui com a sua presença. Disse de certo. ódio, de Disse rancor. certo. Disse Não, uma certo. pessoa que não é propositiva, né? Ela não vem buscar É só ódio. algo que conduza a uma solução. Ela vem espezinhar sobre fatos antigos e etc. Perdoa, Lene, mas eu não posso. Mas foi mal. Foi muito mal. Novamente, porque já há tempo o ministro Gilmar Mendes ele não é mais um ministro supremo, ele é uma espécie de senador da República, ele se mete em todas as áreas, ele frequenta os ambientes políticos de réus que ele vai julgar com a maior Teve patrocínio de toda ordem no IDC, Instituto do Direito. E depois aquele episódio daquela soltura daquele compadre dele lá, que ele foi padrinho da filha. E agora anulou. Anulou todas as oitivas que tiveram até agora, anulou tudo. Então é quase. Vai ter que repetir tudo, tudo em prol do compadre. Mas enquanto tu vê o Brasil e tu achas que não, agora vai andar, daqui a pouco surge do nada no CONTRAN, do DENATRAN, as renovações de carteira. Mas resolveram, né? Não, resolveu depois. Mas como é que uma mente pode criar um negócio daqueles? Fazer a população se reciclar com 10 horas. Alguém tem 10 horas para dar, para fazer um curso daquilo que já carrega. Eu, por exemplo, carrego a experiência de motorista de 40 anos. O que vai me resolver 10 horas? Mas por que tu te espantou com isso? Da ignorância, da burrice. Mas uma coisa. Isso é burrice. Não. Só vou te fazer uma pergunta para passar a palavra para os outros. Quero te perguntar o seguinte: quando é que tu viu pela última vez algum órgão público definir uma legislação que facilitasse a vida do cidadão? Nada. Me diz quando. Não, mas só que qualquer setor. Nunca. Não, só que agora eu vou te facilitar. Nós vamos desburocratizar, não vai precisar. Me diz quando. Só que isso do Denatran, só que isso do Denatran não é problema só de burocratizar, é de botar a mão mesmo, é comissão pura. Sim. Eu não sei como não é demitido todo esse pessoal do Denatran. Tem que demitir todos. Mesmo aqueles que votaram contra por permitir fazer uma proposta dessa. E não é a primeira. Eles já fizeram aquela... Mas é extintor de incêndio, é kit de pronto-socorros, todo ano tem alguma situação isso aqui, assim. Mas para que se mantém esse órgão ainda? Tem que acabar esse órgão. Eles tomam de assalto. CONTRAN, tem que extinguir. Mas não pode extinguir, querem um emprego, precisa arrumar emprego. Não, emprego não tem problema. Se fosse emprego decente, não tem problema. O problema é que só emprego não basta mais. Eles estão botando a mão, ganhando comissão do setor inteiro. Não tem mais, não é possível, presidente, ministro, seja lá quem for, está na hora de parar com essas bobagens. Está na hora de parar com essas bobagens. É que eu sinto a necessidade de termos um Putin aqui com toda a sua arbitrariedade. Mas é um homem que tem autoridade respeitada. E ganhou 2 eleições. Ganhou nos Estados Unidos e agora na Rússia. Vai de reto, Satanás. Ganhou em 2. Ganhou da França também, diz que é da França. França também? A França também ajudou. Também foi ele. Vamos ter se é forte. Vai de reto, Satanás. E parece-me que ele ligou para o tal do grandão, aquele da China. Como é que é o nome? Xi Jinping. O Xi, não é Xi Jinping. Não muda muito. Não, mas não muda muito. Não ligou pro Xi. Ligou para ele, diz, olha, cara, faz igual eu, fica 20 anos aí, para que sair? E ele, mudou a legislação lá na China também. Isso quer dizer que isso não é só do Fernando Henrique, de poder
né? Nem do Maduro, nem desse pessoal. Todos eles ficam um tempo só com uma vantagem. O Putin ganhou na eleição com 80% dos votos. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais, porque todo mundo experimentou. Mas quem não experimentou ainda, os poucos que não experimentaram, experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, lá de Pelotas. Mas hoje está disponível em toda a rede Zafari. O Lara, por exemplo, a Bagé ele passava em Pelotas para comprar linguiça e salsichões Zé Castro. Agora ele já leva do Zafari, que lá em Bagé não tem. Agora já tem. E ele compra no Zafari. Qualidade desde 1960. Cidade limpa, viu, Idenir Sequim? Desejo de todos, responsabilidade de cada um, faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa. Não é em Porto Alegre isso. Não é em Porto Alegre isso. É em Viamão, viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Parabéns à Prefeitura de Viamão. Eu tenho um projeto que vai ser votado nos próximos dias, o próximo mês, chamado Outdoor Zero. Que isso começa, tira aquelas coisas. Porque nós somos da iniciativa. Fez isso em São Paulo. Eu estou propondo um projeto de lei, porque as empresas não podem colocar o tamanho, é um tamanho limitado para o nome da empresa. Tu não conseguiu tirar o nome da empresa. O coéster ali, tia? Ah, mas não conseguiu aquilo ali, está abandonado, não sei quantos não me escondi, eu tentei tirar aquele trambolho. Mas e por que tu te rendeu? Não me rendi, o pessoal não votou, faltou um voto. Mas que bárbaro. Não faltou um voto para Parabéns a Viamão, que é uma cidade que mostra superioridade em relação a Madrid, capital da Espanha, que não tem coleta de lixo seletivo. Nada. Nada é coletado seletivamente. O lixo é tudo plástico, pilha, tudo. Tudo aconselhado por quem? Por Rogério Mendelski. Como assim? Que aconselha o prefeito lá. Ah, lá em Viamão. Por isso, superior a... Na Espanha, em Portugal, tem um negócio fantástico. Portugal tem coleta. Quem produz... Não, a Espanha está igual também. Não, a Espanha e Madrid não tem coleta seletiva de lixo. Quem produz... Com certeza, não tem. Não tem da prefeitura. Como sim, a cidade toda não tem coleta seletiva. Quem produz o lixo, por exemplo, quem produz PET, paga. Paga lá na fonte. Quem produz vidro, paga. Pô, mas se tu quer arrumar mais um pagamento no Brasil? Ué, não, mas para um pouquinho. Pelo amor de Deus. Mas nós estamos falando só um pouquinho. De burocratizar. Quem produz lá na roça, lá onde mora a minha família, onde eu morava também, se recolhe o lixo do veneno há muitos anos. Há muitos anos, para não ir nos riachos. Por que aqui em Porto Alegre, quem produz o lixo não colabora para recolher? Mas nós já pagamos tantos impostos. Nós, mas não pagamos. A empresa vai pagar porque ganha de graça. É um monte. Não, tem muitas... Não, mas aí o Paulo Sérgio tem razão. Só um minutinho. Isso na Europa é a tendência. Na Alemanha é assim, em Portugal é assim, na Espanha é assim. Não, na Espanha não é assim. Mas eu estive lá esses Mas eu estou dizendo que Madrid não tem coleta seletiva de lixo. Não tem a nossa coleta. Não. Eles misturam vidro, eles misturam lâmpada, eles misturam lixo da cozinha, comida, tudo no mesmo lado. Aquela usina que separa. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, mas isso dá um custo para Madrid espetacular. Os madrilenhos não acreditam que eles vivam esse atraso, que é um atraso de vida. Agora, quer dizer, se tu criar um imposto a mais para as empresas já estão mal por causa do... Quantos produtos? Sim, pois então, vai arrumar mais um imposto para as empresas? Então você quer que quem não consome PET pague por quem consome? Não, eu quero que a cidade tenha uma coleta seletiva que funcione, que mude as pessoas que não selecionam o lixo. Está previsto em lei. 2050 vai haver mais plásticos no mar do que peixes. Imagina. E quem é que resolve isso? Alguém tem que ser responsável. Como Portugal resolveu. Faz tempo que não se como a Alemanha resolveu. Hospitalar que foi tão debatido. Como é que está a situação, doutor Luiz Pereira Lima? De quê? Do lixo hospitalar. O senhor faz a cirurgia e nem dá bola mais para isso. Não. Boto no saco e pronto. Aí eu problema do hospital. É o problema do hospital. Eu não posso estar me envolvendo com o lixo que é gerado pelo ato operatório. Isso aí é outra função. Isso tem uma... Isso é função. Mas aí eu acho que são curiosidade. Os aterros... Não é aterro, é nas tem muita curiosidade. Isso aí se chama cidadania. Não, chama do que tu quiseres. Mas eu acho que... Deixa ele responder. Não, o que eu acho é que tem que ser jogado lixo no lixo. No lixo. Qual é o lixo do bloco cirúrgico? É uma grande tunda que se coloca, né? E se coloca ali. Agora, quem recolhe... Não é... Tunda não. Tuna.
É uma coisa, sei lá, não sei. Tô dizendo. Mas é uma coisa assim, que se coloca aqui um grande saco que tem ali, se coloca tudo ali, depois é amarrado e eu não sei onde vai. Tem legislação própria, tem incinerador. Isso é distribuído nas chamadas autoclaves. Isso. Mas você sabe que isso é uma coisa que, efetivamente, esse assunto não me importa. Ele podia responder diferente. Se o cara do lixo não está preocupado com a minha cirurgia, por que eu tenho que estar preocupado com o trabalho dele? Podia ser mais também, ou né? menos isso. Doutor, Eu tenho que fazer a minha atividade. Agora, a minha preocupação maior está sendo... dentro do assunto, doutor. Dentro do assunto. Ó, né? doutor, eu tinha a minha agência, era na Corte Real, e ao lado tinha o pátio, onde era jogado o lixo hospitalar. Os ratos jogavam carreira galope naquele pátio. Imagino. Porque o lixo cirúrgico ele tem muito sangue. Obviamente tem muito sangue. Então aquilo... Chama rato de tudo que é jeito, que é quantidade mais de proteína. Fechado, né? Que é quantidade mais de proteína do sangue. Que o D'Alessandro hoje vai perder muito sangue no jogo de hoje. Tomara que ele consiga. Mas sabe que eu acho que vai virar uma guerra o jogo. Depois daquele olé, eu imagino o ódio que esse D'Alessandro... Sabe que eu esposo a opinião do Luiz Coronel nesse momento. Sabes que eu sou colorado doente, né? Mas em troca da negativa do habeas corpus de Lula amanhã, eu trocaria o Nestor Reis que escolha o placar. Pode ser 7-1. O 7-1 da Alemanha. 300-0. Termina com o Internacional. Acaba o Esporte Clube Internacional. Ele quer dar alguma coisa que é líquida e certa contra o outro que não é líquida e certa. Não. Acabem com o Esporte Clube Internacional. Acabem. Que é uma grande paixão que eu tenho. Mas, pelo amor de Deus, STF, façam alguma coisa pelo país, porque senão nós vamos caminhar para a Venezuela. A oficialização da imoralidade e a partir de amanhã, se não houver direito de condenação em segunda instância... Não é isso aí, não é. O que está sendo julgado amanhã não é isso. Está sendo julgado amanhã. Sim. Pode pedir o habeas corpus da eventualidade da ratificação da condenação dele pelo TRF4. Não. Ele está inventando um habeas corpus coletivo que lhe dará. Não existe isso. Existe. Não, advogados do Ceará. Não, mas agora entraram com habeas corpus coletivo para pessoas que estão na situação do similares. É o seguinte, quando houver decisões como essa dos embargos, então não haveria o cumprimento da decisão antes de trânsito em julgado. Isso é o que está em apreciação amanhã. Sim. Com essa gravidade de reflexos que tu acabaste de... Nós estamos falando do fim da Lava Jato, né? Claro. Isso é o fim da Lava Jato. Estamos falando do fim da Lava Jato. Abre a represa. Que já começou a terminar quando começaram a se solapar a segurança jurídica das delações, porque agora ninguém mais quer delatar, porque não há mais segurança, que delatando tem a vantagem, então nós vamos voltar para as paquidérmicas investigações e a Lava Jato começou a ser desconstruída e vai ser desconstruída. Olha o teu lápis psiquiátrico maravilhoso. E vai ser desconstruída. A Lava Rato. Isso. Tá bem, tá certo? Tá bem, né? Tá bem, mas tu achou que isso não é lápis psiquiátrico, não. É elaborado. Bom nome. Mas foi elaborado. Tudo bem, mas eu quero dizer uma coisa. Não foi, não. Olha aqui, ó. Sem Lava Jato, o Cabral poderia ser o nosso candidato à presidência da República. O Cunha poderia ser o nosso candidato a vice. Eu acho uma injustiça. Neste momento, eu acho uma... Se fizer a vontade do Lula amanhã, acho uma injustiça o Cabral estar preso. Tem duas perguntas aqui para depois da nossa mensagem do teu conselho. O CREMERS, que está informando aos médicos do interior, que não é o teu caso, tu é da capital, que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Vinho para todas as ocasiões, Denir Sequim. Para hoje, por exemplo, assistir o Grenal. O Lênio Streck está maravilhado com os vinhos que o Luiz Perlima compra na Vinhos do Mundo e vai lá o Lênio e toma os vinhos do... Já fosse na casa dele tomar vinho? Não, então vai ir mesmo, né? Porque primeiro, na tua casa pode fumar charuto. Pode tomar vinho, agora espera a contrapartida. Na casa dele não pode fumar charuto? Pode, ele fuma charuto. Como que não? Na casa do Lênin, não. Ele é charuteiro. Na rua, ele desce, senta, bota um banquinho. Mas a casa não é dele? Não. A casa não é dele? Vinho para todas as ocasiões. Como hoje, no Grenal, Vinhos do Mundo. Garanta os melhores vinhos espumantes para brindar este momento, como o Grenal de hoje.
Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, Alípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Aliás, vai tomar lá um vinho na casa do sistema, mas tem que ler um livro de Gilmar Mendes antes. Não faz assim, porque essa agressão... Mas é obrigado, Leo. Porque essa agressão... Não é agressão, ele quer. Não, ele vai te dar um vinho. Não. Existe uma diferença aqui. O ministro Gilmar Mendes provavelmente deve ter um conhecimento jurídico acima de qualquer suspeita em direito constitucional. Não tô, quem sou eu? Para quem sou eu para estar duvidando? Mas uma coisa é a atitude dele. A atitude dele perante... Está falando de comportamento, não de conhecimento jurídico. Não, é que fiz então, Paulo Sérgio, pergunta ao doutor Lima a relhada dos gaúchos na visita do Lula no interior do Estado, o Ricardo Paim. Agora, uma pergunta aqui para o operador do direito sobre o Ministério Público acusar o brigadiano que prestou um favor à sociedade de bem ao combater os assassinos do Cristo Redentor. Primeira tua. Bom, então, a atitude maravilhosa... Tu foi lá, não? Não. Não fui por uma série de... Não foi por falta de vontade, não teve tempo. Não. A atitude maravilhosa que teve o povo do interior do Rio Grande do Sul, nas cidades que o ex-presidente visitou, fazendo sua propaganda extemporânea, porque a rigor não pode fazer propaganda para ser presidente, ofendendo toda a classe rural do país, mas ofendendo de ofender, né, chamando de tudo. Isso é a classe, casualmente, a classe responsável pelo PIB nacional. 25%. Chamando que os sonhos são todos caloteiros, ficam felizes, e ele deu os tratores às pessoas. Ele dava os tratores. Vocês estão reclamando que os tratores que eu os dei, dinheiro dele. Eu os dei os tratores. Claro que mas então vem um contraponto direto para ti, o Carlos Esteio, fazendo um contraponto a essa extrema-direita que está no programa, que vergonha, inclusive o isso é criação tua. Que vergonha os capangas dos latifundiários armados na visita do Lula a Bagé. Vergonha isto. Deixa eu falar um pouquinho. O Lula leva uma claque de ônibus com o nosso dinheiro, aliás, com o dinheiro dele. Uma claque que se desloca de Bagé para Santa Maria, para Santa Rosa, não sei o quê. As mesmas pessoas que eles têm em torno de todo o estado do Rio Grande do Sul. Existem 100 mil dependentes desta entidade, que não é entidade, que é um grupo de pessoas que não... desempregados, vamos dizer assim, que nós sustentamos. Para aplaudir o ex-presidente da República, dizer o que ele diz de quem produz. Um grupo produz e um outro faz discurso. Isso é antagonismo, isso é contra o trabalho. Deixa eu falar um pouquinho, Luiz. Quando houve o duelo do Bento Gonçalves com o Onofre, o Bento feriu o Onofre, levou em seu cavalo e entregou a seus comparsas. Eu acho que a história está à flor da pele. E não é o relhaço, nem os palavrões que vai colocar a história nos seus trilhos. Eu acho que o direito de protestar é legítimo, mas a forma que está acontecendo essas coisas no interior, isso aí é dar pólvora para o diabo. Isso aqui é acirrar uma contradição que vai levar o Brasil a um desentendimento muito dramático. Eu acho que esses episódios, da forma que aconteceu, Bagé, São Borja, proibiram, parece, de ir ao túmulo. Mas o que ele faz lá? O que ele faz? Pré-campanha. Que está em pré-campanha. Pré-campanha. E pode. É, pré-campanha. E pode. Tá com que dinheiro? De jatinho. Do partido dele. Ele foi do partidário. Era da Croton. O dinheiro da Croton. Ele foi ao julgamento do TRF4 com dinheiro com o jatinho da Croton. E aquela universidade, a universidade que ele deu. Aliás, deu. Segunda-feira, ontem, antes de ontem, a Venezuela deu um calote no BNDES de R$1 bilhão. A parceira? A parceira do PT. Deu um calote de 1 bi. Quem vai pagar esse calote? Porque os credores foram pagos. Nós. Pelo Tesouro. Aliás, estas empreiteiras estão derrubando o presidente pelo mundo. Agora derrubaram o presidente do Peru hoje. Né? Derrubaram o presidente do Peru. O cara renunciou hoje, né? Mais um. Com 3 meses, né?
Nós estamos misturando os assuntos, mas é que um... Não, mas tu está no mesmo... O Ministério Público, tu querias a posição? O Não, queria falar sobre a questão. O Ministério Público, na minha concepção, vários integrantes do Ministério Público participam dessa bancada aqui, normalmente procuradores gerais. Eu tenho uma visão amplamente benéfica quanto à atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Acho que, de um ponto de vista generalizado, ele atua muito bem. Agora, não há em nenhum grupamento social, nem dos padres, nem do Ministério Público, nem dos advogados, nem dos juízes, nem dos comerciantes, um bloco monolítico onde não tem alguém que não tenha um pensamento diferente ou não faça algo que nos desagrade. Então, vamos dizer, um promotor público que tenha, vamos dizer assim, agravado a situação de uma pessoa que agiu em legítima defesa, que tem um entendimento exacerbado, como acontece no Ministério Público também de outros estados, que acham que alguém matar alguém em legítima defesa é um excesso, coisa. Isso é uma questão que se dirime nos autos do processo, mas eu tenho uma visão benéfica de que o Ministério Público atua normalmente bem em defesa da sociedade e na defesa das suas atribuições constitucionais. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Em relação à questão desses incidentes que estão no interior, eu quero lembrar, eu só quero historiar, eu não quero ter juízo de valor, só quero historiar. Quem é que tem acompanhado o presidente Lula como seu lugar-tenente com todo o direito de acompanhar? O MST. Em Bagé... Não, tem um deputado que não larga ele aqui no Brasil. Em Bagé... Talvez aproximadamente 22 anos, a 16 quilômetros de Bagé, foi invadida uma fazenda. Os donos da fazenda foram despidos, ficaram nus. O MST fez isso está registrado. À época era o professor Matias Nagenstein, que era o secretário da Casa Civil aqui do governo Colares. Fizeram um corredor indiano e fizeram essas pessoas passarem nus, demoliram a casa, mataram os cachorros, jogaram no poço, demoliram a casa das pessoas, o MST. Repetiu esse ato em São Gabriel. Então, há, em relação ao MST, uma enorme animosidade, uma enorme carga ruim armazenada ao longo dos anos. Eu acho que essas coisas nós temos que chegar a algum ponto em que essas coisas... Mas acontece que isso está na epiderme e está ao flor da pele. E acaba acontecendo esses episódios que aconteceram porque as pessoas veem à mente de quem está lá, as ligações, quem está junto com o postulante a presidente da República, que agora está passando por essa questão dessa condenação em segundo grau. E aí esses ânimos se acerram e ficam à flor da pele. Eu acho que esse é o grande problema, o grande drama. E cada um terá uma explicação sobre questões individuais, de símbolo, de reino, mas quero dizer, na raiz disso aí está um passado de muita tormenta e de muitas tropelias que foram feitas pelo MST, presente, né? Que é quem acompanha... Passado e presente, claro. E com medo de um futuro. E que acompanha o presidente da República. As pessoas acompanham o respaldo do presidente da República. Para mim, está na raiz desse episódio. Eu concordo com essa situação. Eu acredito que o MST ele tem essa carga, e até Bagé, cidade do meu avô. Em minha cidade. Meu avô, Fernando Olivella Fernandes. Amigo meu. Mostrou mostrou essa animosidade de não receber o presidente. E eu vejo isso como um ponto interessante, porque o Rio Grande do Sul sempre foi visto como um berço da esquerda. Talvez por isso que o presidente Lula o ex-presidente Lula tenha escolhido vir para cá para começar essa pré-campanha. Berço da esquerda, por quê? Porque muito tempo... Aqui é o único estado que reiteradamente acaba elegendo o PT é o Rio Grande do Sul. Não, mas não é berço isso aí. Mas aqui a gente tem uma esquerda muito forte. Eu acho que... Não somos nem sequer berço do PT. Mas eu acredito que aqui a gente tem uma esquerda muito forte. É muito forte. Mas somos certamente o berço do MST. Isso nós somos. Então, é isso. Sim, então tá aí. Eu comentava. Então, eu disse para ele, sabe onde é que tinha que começar o Lula, essa andança dele? Justamente no berço do MST. E lá para a Fazenda None, lá naquela região. Lá em Sarandi. Ronda Alta. Então eu acredito, e esse movimento que foi colocado, e aí que o Nestor colocou dessa animosidade, eu acho que mostra também como a sociedade hoje está contra e está querendo essa mudança, e de que não tem mais espaço, não tem o PT... Na minha opinião, essa eleição vai ser muito emblemática. Eu acredito que o PT se torna um partido nanico. Que é o que eu falei hoje. Frágil não, né? Não, eu acredito. O que a gente estava falando. É um partido pequeno que vai ficar, então, essa. Eu acho que isto
está represado ou acumulado desde quando cortaram o pescoço de um brigadiano aqui na esquina Democrática. O soldado Uma foice no centro. Isto já vem de lá, do PT, do MST, de alguns do nosso clero, que estavam juntos e defenderam esses bandidos. Acho que isso vem de todas essas invasões e essas barbáries que fizeram, como esse do corredor polonês, para passarem os produtores pelados. O PT liquidou com o Rio Grande do Sul, mandou a fora embora. O PT fez barbaridades pelo Brasil inteiro. E culminou quando caiu a máscara e que se viu que ele não era um partido honesto como eles pregavam. E no Rio, qual foi o partido que fez isso? Lá junto com sócios do PT? Sócio do PT. Qual é o partido? Era PMDB com sócio com o PT. Sim, o PMDB que governava. É verdade. Então o PT causou um mal para esse país que não é uma geração, é mais. Porque eles prepararam 15 ou 20 anos ou mais, se prepararam para ser poder. Mentiram 15 ou 20 anos para serem poder. Quando chegaram no poder, usaram todas essa pelegada, esses pelegos de sindicato, da Uni, todos, usaram todos com muito dinheiro. Artistas, muitos artistas ganharam muito dinheiro com o PT. E o povo daqui de fora está vendo tudo isso. Seguinte, né? O Chico Buarque de Holanda continuou convicto com as suas ideias. O pai dele foi fundador do PT. Ele não muda. Ele tem um lado sentimental. O Luiz Coronel, que era petista, mudou. Nunca foi. Não. Eu quero agora, eu tenho que falar. Eu vou ter que falar. Não, eu vou ter que falar. Eu não vou deixar o Paulo Sérgio Acaba a sessão, Carmen Lúcia. Acaba a sessão. Não deixa falar. Eu vou ter que falar. Fazer uma Primeiro lugar, nessa. eu acho que quem é PT está como o Inter quando foi para a segunda divisão. Seu time perdeu. Mas ele não vai botar a camisa do Grêmio por isso. Ele vai continuar com a camisa PT. O que caberia ao Inter? Está mal o nosso jogador. Perdemos o campeonato. Falta o PT dizer assim, este nosso ciclo de governo não chegou a bons resultados. Nós temos que reinventar. Só que o Inter não roubou de ninguém, não roubou do seu torcedor. Eu acho que não entendeu, meu Não, o que estás querendo... Tu devias explicitar... Entendeu? Dentro da tua inteligência. Ninguém vai mudar de posição. Ele não vai entender. Não. Tu estás dizendo uma coisa que quem é petista, tu estás dizendo para a população, para o telespectador, que eles são fanáticos. Não, e que pode ser muito honestamente PT. Eu tenho uma filha PT. Eu estou vendo. Com grande crença na generosidade do social do projeto PT. Não, mas é outra coisa. Generosidade do processo social, quem tem é o capitalismo. Que quer dividir, porque senão ele não ganha. O capitalismo que tem isso. O PT mente. Sim, o PT mente que o projeto do PT... Não vai entender. O projeto do PT é diferente. Ele não quer entender, essa que é a verdade. A minha posição é o seguinte, que a esquerda existe, seguirá existindo. O que precisaria haver no Brasil é que ela, como alguns do PT, inclusive o ex-prefeito de São Paulo tem dito, se reinventar, se rever, analisar seus erros. A esquerda... Sabe qual é a frase que está dizendo? A esquerda continua existindo. Evidente, ladrões continuarão existindo. O Haddad... Mudou de partido, foi? Não, acho que não. Não mudou? Haddad não. Mudou, Haddad não. Eu tenho lido os artigos dele. Inclusive, ele deve ir para o STB. Tão grande o namoro. Aliás, eu acho que a grande liderança. Que é o Fernando Henrique Cardoso. Eles estão namorando. Jantando junto. Estão namorando. O coronel me passou no coração. O coronel está dizendo o seguinte: que eu, por exemplo, eu tenho amigos petistas. 2 deles não acreditam no Lula e acham que o Lula é um blefe. Mas são petistas, são homens de esquerda. Ele está dizendo que o fato de alguém ser de esquerda não estigmatiza ninguém. Eu, por exemplo, tenho amigos de esquerda, nós sentamos em uma mesa. Eu não vou pegar um homem de 60 anos e vou querer que, fruto de leituras, de vivência, de uma experiência, que ele mude de ideia, né? Só o que faltava. Claro. E vou continuar amigo dele. Esse fato, e acho ele um homem probo, sério, honesto, e acho que tem que existir. Quando a gente falou que o PT... Ele participa do programa. Onde ele quiser, na minha casa, na dele, no bar. Mas ele vai tomar água, né? Hã? Vai tomar água. Por quê? Não. Tem que tomar água. Não. Ele é um homem que quer dividir.
tudo igual. Ele não quer que haja mérito. Não, mas aí ele te mata. Ele te dá um drap nos peitos, aqueles pra mim, e aí te desmonta e diz assim, não, eu quero que esse vinho bom que nós estamos tomando aqui, pra todo mundo. que todos nós tenhamos. Isso. Mas ele não dá o dele pra ninguém. Mas para aí um pouquinho. Ele não dá o vinho dele pra ninguém. Mas para aí, deixa eu terminar. O cara diz assim, se eu der toda a minha adega, as pessoas vão tomar um micro gole de vinho e toda a acabou a minha adega. Eu quero que todas as pessoas tenham condições. Agora, são pessoas engajadas em projetos. A Unicred, Nestor. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E atenção, Luiz Coronel, que vive isso aí, no próximo dia 6 de abril terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte da América Latina. Na noite anterior, no dia 5 de abril, às 19 horas, na Praça da Alfândega haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte. Esta abertura será gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro, com a presença de vários artistas como o nosso consagrado Vitor Ramil e tantos outros. Não percam, assista agora a este pequeno vídeo que mostra o que será a nossa 11ª Bienal do Mercosul. Um grande abraço ao nosso grande artista, João de Almeida Neto, que, por certo, estará com esse time todo da Bienal do Mercosul. E hoje de noite estará no campo do nosso adversário. Ele vai ao Beira-Rio? Vai. Mas, pelo amor de Deus, é muita coragem. Vai. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra é especializada e mais barata de toda a nossa região. É para você cuidar do seu Renault e economizar muito. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é a Gala Renault. Muito mais que caros. Nós temos carros Renault de excelente qualidade na Gala Renault. E vai matar a pau as demais concessionárias aí. Eu conheço a Gala em Cachoeirinha, até porque eu frequento muito a Grande Porto Alegre. Eu sei, tem objetivos lá. E realmente é uma concessionária fantástica. Objetivos políticos lá? Não, eu diria que mais econômicos. Afetivos. Já entrasse na Gala Renault lá? Está muito bonita a loja, tanto lá como em Canoas. Ela é muito bonita. Eu conheço a de Cachoeirinha. Tá. Eu te recomendo. Vai lá e faz um consórcio da Gala Renault também. Tá bem. Se não puder comprar à vista ou parcelado, pode fazer inclusive o consórcio. De um esquerdista. Claro. Né, Luiz? Um esquerdista, Paulo Sérgio Pinto. É verdade. A esquerda, Coronel, que nós respeitamos muito, o grande problema é que a esquerda acabou no mundo. Na Rússia, o comunista ficou com 2%. Na Itália, onde meus antepassados vieram para cá, levaram um pau nesse fim de semana. Levaram uma surra enorme. Na França, a China, levaram uma surra. Realmente a esquerda acabou. Na China,
Vai se transformar na primeira economia do mundo. Porque o cara é da direita, esse homem é da direita, mas então acho que ele é esquerda. Vai se transformar Partido Comunista. Partido Comunista. O nome, ele governa capitalismo de Estado. Ele toma o poder. Capitalismo de Estado. Aquilo lá é muito mais. A China é muito mais capitalista do que o Brasil. Mas é evidente. É um Estado comunista e um mercado capitalista. Eles conseguem funcionar bem. É o que ele está dizendo. E só funciona o mercado porque capitalismo o comunismo manda lá. Manda. Manda, é ditatorial. Se a esquerda não se reinventar... A ditadura. Mas ditadura o quê? Tu disse? Ditadura do comunismo. Todo comunismo é uma ditadura. Então tá. A Venezuela é uma ditadura. Ditadura comunista. O comunismo e a ditadura é a mesma coisa. Por favor, 60 experiências socialistas ou comunistas, nenhuma delas conviveu com democracia. Tudo é ditadura. Nenhuma delas. Isso é evidente, né? Então, o que revela? Como é que é o negócio? Das 60 experiências de governos socialistas ou comunistas, nenhum elaborou uma estrutura democrática de poder. E por isso que na China deu certo. Não estou dizendo. Se abre a democracia lá, a China acaba com a China. Só para ficar claro, assim, né? Eu repudio governos. Repudio governos como da China, repudio governos como da Rússia. Para mim, isso não serve. Não é. Prefiro viver num caos como o Brasil do que viver em países como esses. Porque a Rússia e a China não tem nem direita, nem esquerda, não tem nada. Tem um rebanho de ovelhas tangidas por dois sujeitos, dois ditadores. Então, isso para mim não serve. Segundo, acho que na política ainda existe campos políticos bem demarcados, existe direita, existe esquerda, e não acho, e acho isso que tu disseste, a esquerda tem que se respeitar. Mas a esquerda também teve papel no mundo, na história, de alguns avanços na história, sem os quais não teria, porque se também deixar tudo na mão de um campo só, vira a China, só que numa visão invertida de um. Então acho que tem que haver, tem que ter oposição, tem que ter. Sem a esquerda não teria havido a Revolução Russa que tirou a Rússia do czarismo arcaico. Sem o socialismo não teria havido, o comunismo não teria havido, a Revolução da China. A Arábia Saudita funciona como? É uma autocracia, é uma ditadura. É uma ditadura. É uma ditadura muito dura, muito dura. Autocrático. Claro. E aí, em 1917, aí o capitalismo, quando acabou aquele regime de fome, instituiu um novo regime de fome, com os pogroms matando milhões de camponeses. O genocídio do Stalin se equipara a um genocídio como o do Hitler. Se equipara. Claro. E a pior coisa que fizeram foi criar a Primavera Árabe. Olha o que aconteceu lá. Eles botaram fogo lá. E olha o que resultou a tal de Primavera Árabe. Não a democracia. Implodiu a própria Europa, que apoiou a Primavera. Exato. Mas, Paulo, até que estava o Gaddafi lá na Líbia, ele empregava metade daquele pessoal que teve que fugir. A Primavera Árabe é 1968. É inquietação sem rumo. 68 a Primavera Árabe? Querido, eu estou comparando aos movimentos de 68. Ou seja, rebeliões que não têm objetivo prático. Mas hoje aqui no Brasil nós acompanhamos um enfraquecimento não só da esquerda, quanto também da direita. Hoje todo mundo quer se colocar no centro. Hoje é o centrão. Hoje quem está dominando. Antes ninguém queria falar que era do Brasil. Eu sou do centro. Do centro. Todo mundo queria ser meia esquerda. Agora hoje é assim, ninguém é esquerda nem é direita, é centro. Isso é uma espécie de covardia. Isso é uma covardia, porque ninguém quer se posicionar ideologicamente por um. Eu não vejo nenhum problema em ser de esquerda. Eu não sou um direitismo, eu não sei o tamanho do meu direitismo. Não é o direitismo do Luizinho. Não é a minha correção, tu quer dizer? Não é a minha correção. Não é a tua correção, que é máxima. A minha correção é mínima. O meu direitismo é menor. Mas eu acho que tem que colocar esses dois campos. E vamos botar a cara para bater aí, não tem problema. Agora eu acho que tem que existir esquerda, tem que existir direita, nós temos que conviver. A sociedade se movem por esse mote. Agora, os partidos partidários tendem a organizar isso. Eu particularmente acho, ridículo dizer que a esquerda é direita. Existe o que é certo, o que é correto e o que é errado. Aliás, eu acho isso. Sim, tu és um mini Putin, assim. Não. Acho que está certo e aquilo está errado. Curiosamente, na nossa vida, a gente diz assim, aquela pessoa tem uma posição esquerda. É ruim. E aí tem três questões. Esse cara tem uma posição meio direitista. É ruim, fascista, é que eles colocaram isso. Agora, aquela história que tu colocasse do bolo da divisão, dos teus vinhos, que fizesse uma paródia interessante. Não, eu falei que as pessoas falam isso com razão. Nós temos um bolo.
se eu quero a igualdade desse bolo para vender bem isso, todos nós vamos passar fome. Porque esse bolo não será suficiente para os 200 milhões de brasileiros. Eu sugeriria que a gente fizesse o bolo crescer, para que se pudessem todos comer. Ah, o Delfim. Agora, impossível se nós temos um bolo para dividir por 200 milhões de pessoas, que é o que o PT quer, torná-los todos nós pobres, para que nós fiquemos com o poder. Aliás, o que o PT fez foi produzir mais pobre, de tanto que ele gosta da pobreza. Mas eu não sei o tamanho do esquerdismo do PT. Eu quero dizer o seguinte, vamos dizer, uma política de esquerda. A esquerda discute o seguinte, taxação de grandes fortunas. Pessoas mais à esquerda acham que deve haver uma taxação muito pesada sobre pessoas que têm mais de 15 milhões de reais ou 20 milhões de reais e que deveria haver uma taxação de 40% sobre isso. E que isso faria um Estado forte. Eu não acredito muito nas virtudes do Estado, mas eu também não sou muito crente nas virtudes individuais também, porque eu acho que também o pessoal faz... O ser humano é uma máquina que nasceu para transformar alimentos em fezes. Eu acho que o ser humano, em geral, é muito filho da mãe. Então, eu também não acredito muito nesse individualismo exacerbado dos nossos filósofos. Eu vou no meio termo aí, em relação, acho que pode existir um Estado proativo, eu vou no meio termo. Estado regulador. Então, um sujeito de esquerda pensa, eu não penso isso, estou falando, vamos criar um posto a grandes fortunas. Está convivendo muito com os esquerdistas. Não, mas eu convivo, eu gosto de conviver, porque eu procuro não viver em guetos, né? Eu tenho um genro colorado, tenho um afilhado colorado, eu não vivo assim, ó, só os azulzinhos, só os vermelhos, a política só assim, só porque senão o cara, eu emburreceria, eu. Então eu prefiro conviver. Então isso é uma política de esquerda. Eles acham que tem que taxar. E que com isso nós apressaríamos esse nivelamento da sociedade. Não. Se isso for gerido por esse pessoal, porque... Mas aí é outra questão, eu estou falando só em tese de uma ideia à esquerda. Nós temos que praticar isso. E já não é só a esquerda. Por exemplo, os ultraliberais acreditam na discriminação da maconha. Só um pouquinho. Eu acho. Acreditam? De qualquer droga, aliás, de qualquer droga. Eu quero falar. Nós estamos lidando com sucatas, marxismo, liberalismo, vem arrastados desde o século XIX. O futuro não quer essas alpargatas para encontrar caminho. O futuro tem que ser pensado com as revoluções da informática, com reproposições políticas modernas. Os estados, antes de ser da esquerda e da direita, eles são modernos ou arcaicos. Os países modernos que conseguiram dinamizar as suas formas de produção, que souberam estabelecer proteção social eficiente, que conjugaram proteção social e desenvolvimento econômico, deram certo. Os países que ficam fazendo proteção social sem desenvolvimento econômico terminam nesse labirinto, como é o caso brasileiro. Parabéns. Terminam como o Brasil. Complemento, então, nem Estado máximo, nem Estado mínimo, um Estado necessário. Então, porque não há nada mais parecido Eu queria concluir que a grande experiência política que deu certo no século XX foi a social-democracia europeia. Países que tiveram atenção à pregação socialista dos direitos solidários da sociedade, mas, ao mesmo tempo, o estímulo à modernização e ao empreendedorismo. Aí o esquema dá certo. Agora, se tu ficares... Acho que isso veio da Alemanha, ou o teu exemplo? O estopim foi ali. O Adenauer, aquele pessoal todo ali do início. O que eu acho é que nós somos arcaicos. Nós elegemos... O pior destino da América Latina é que a esquerda, que deverá ser historicamente peça repropositora da história, funciona como retenção da história, se não retração. Quer dizer que a mesma Alemanha que apoiou o Hitler? Não é essa Alemanha. A social-democracia é posterior ao Hitler. Eu sei que é, eu só estou dizendo a mesma Alemanha que apoiou o Hitler com um tal de Partido dos Trabalhadores lá no início. Nacional-socialista se chamava. Sim. A frase do Hitler era assim: quem entender que nada no mundo é superior, Alemanha, terra e povo, este é o nacional-socialista. Esse mesmo povo que apoiou o Führer, depois apoiou o socialismo do Mas a Alemanha fez o seu... Só uma frase, onde é que nós encontramos os nacionalistas?
Na ultra-esquerda e na ultra-direita. Dos dois lados. Eles querem o Estado, não pode abrir hotel. Estão pedindo para abrir de gasolina, não pode isso, não pode aquilo. Na ultra-esquerda e na ultra-direita. Muito Estado. Só nós que mandamos. Vamos agora ao ponto final. Vamos ao ponto final, doutor Luiz Pereira Lima. Certo? Certo, quieto? Tá bom, tá quieto. Então, eu adoro então vamos no programa. com o Gimo e FCDL. Tá. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Luiz Coronel, acho que vou começar por ti. Tu está hoje tão falante, Luiz Coronel. Tu falou mais que todos. Eu falei mais que todos. Tu me faz uma classificação histórica aqui que não corresponde ao meu posicionamento. Como é que eu não vou saltar igual um sapo no brejo? Igual um tigre. Um sapo no brejo? Não é? Não, meu ponto final é que dentro da molécula existem duas forças. A de retenção e propulsão. Na história existirão forças dinamizadoras da história e forças que tenderão a reter a história. Lamentavelmente, a esquerda não está numa posição de propulsão da história, senão eu estaria nela muito confortavelmente. Aliás, o Luiz Coronel, hoje eu tenho surpresa aqui, está feliz da vida. Vamos cantar um parabéns a você, antecipado aqui? Quem? Parabéns. Para você. Parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Nestor Rain cantando parabéns ao Ronaldinho Gaúcho. Claro. De aniversário. Nosso futuro senador. Nosso futuro senador do Distrito Federal. Senador de aniversário hoje. Nosso futuro senador. Cantou parabéns para ele. Claro, por que não? Por que não? E, de novo, parabéns. Parabéns. Dimas Costa. Saúde, felicidades, que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Cantando parabéns para Jair Bolsonaro, que também está de aniversário hoje. Eu não cantei. Eu não cantei. Tu cantou. Não. Tu ficou com medo. Esse eu não Fosse canto. o Ronaldinho de novo. Tu queres o Lula? Tu queres o Lula? Não, eu não quero quero nenhuma pessoa exagerada. Eu passei para o meu primo... O Brasil repele os excessos. Passei para o meu primo, Hamilton Mourão, essa mensagem do Lula para o Bolsonaro é da tragédia para a tempestade. Não é esse o caminho para o Brasil. Não é esse o caminho para o Brasil. Isso que eu sinto. Ou se cria um novo capítulo, se dá encerrada essa fase da história, ou seguiríamos patinando. Eu queria só fazer um pequeníssimo comentário. Veja como as pessoas têm um destino, né? O Ronaldinho vai concorrer por um estado onde ele não mora, como o Sarney. E onde nunca jogou. E imagina o seguinte, imagina um debate sobre o Senado e o sujeito pergunta assim, exatamente. Qual os seus planos para qual o seu plano para o saneamento básico, para a infraestrutura logística? Adriana de Fini também de aniversário. O parabéns eu estendo ao nosso Ari Florencio dos Santos, o Ari dos Santos, nosso presidente do Sind Rádio, que está de aniversário hoje, nosso colega da RBS. Um grande abraço, viu, Ari? Ao nosso Flávio de Almeida Reis, da nossa, era da Ritter dos Reis, hoje Uniriter, que está em mãos dos americanos. Mas um grande abraço ao Flávio, nosso querido amigo. Ao Antônio Lourenço Galto, aliás, quem substituiu ele no Frigir dos Ovos, a esposa do nosso Felipe Vieira, né? É verdade. Que é a diretora hoje da Laurete. Antônio Lourenço Galto, de aniversário, o João Antônio Verde. Tanta gente boa de aniversário aí. Não é só o Ronaldinho e o Bolsonaro, não. Tem muita gente boa de aniversário. Mas eu quero deixar com o Luiz Coronel antes de tu que tem um monte de sobrinha. Luiz Coronel, olha, vai levar aqui estão 6 repelente para tua sobrinha. Eu queria dar para ela isso aqui vai dar um mês de repelente nas sobrinhas, tá? Tá bom. Tá bom? Compartilhei esse é o ponto final, Nestor. Olha aqui, rapaz. Hoje à noite teremos um Grenal no Beira-Rio. Quero dizer duas coisas e vou tomar emprestado uma palavra do nosso goleiro, que tem, além de ser um grande cidadão, também é um grande goleiro. Aliás, não sei por que o Tite não é, mas não leva, melhor não levar, deixa aí.
No futebol, o futebol se paga um preço muito alto pela soberba, né? Então, que o Grêmio esteja hoje antenado, que o Grêmio jogue seriamente, não é? Porque o adversário tem valor. Quem viu o jogo no domingo com olhos não de desfazimento, né? Internacional, o Groia fez 2 grandes defesas, então é um jogo difícil hoje no Beira-Rio, mas eu espero que o Grêmio consiga essa classificação. E o discurso e a prática dentro do Grêmio é de tranquilidade e de respeito ao adversário, como deve ser. E que data abençoada essa? 21 de março, né? Nasceu o Ronaldinho Gaúcho, mas nasceu o Lothar Matheus também. Tu me pede, eu te peço um minutinho e tu vai vir comigo. Não, eu quero isso aqui. Prestou homenagem a Ruth Regina. Hoje. Falecida. Hoje estive. Domingo fui visitá-la. Quando eu cheguei, ela cantou "Amigo é coisa para se levar no lado esquerdo". E ela disse: "Eu tô carequinha". Eu digo: nós os carecas. E ela cantou comigo a marchinha. Domingo eu fui visitá-la. E hoje, uma despedida cheia de carinho. As filhas foram maravilhosas. Mantiveram aquela alegria de viver dela. Bem lembrado. Inconfundível. Maravilhosa, exemplar alegria de viver da Ruth Regina. Grande cantor. Bem lembrado. Grande cantor, grande artista. E Denir Sequim, nosso vereador. Bom, eu, fazer jus às minhas peripécias pela Grande Porto Alegre, hoje eu visitei uma empresa Lugano Confecções e eu quero mandar um abraço para as pessoas que me pediram, que assistem o programa. A Rosemary Fonseca, Daiane Rigotti, a Ana Paula Fernandes e a Janice Feldman, que são de São Leopoldo. O Nicolas Lambi, a Rosângela Silva, Aline Lambi, Nicole Lambi, Márcio Lambi, esses de Novo Hamburgo. 10-2. Então, um abraço para todos eles. Parabéns. Impressionante. Tu é candidato a deputado estadual? Não, isso é são trabalhos. É um trabalho que me leva a conhecer tantas pessoas maravilhosas. Eu estou acompanhando essas tuas movimentações aí na região. Para completar o meu minuto final, que eu gastei uma parte do tempo bem, hoje de meio-dia eu fui na Federação. Estava o prefeito Marquesan palestrando. Faltou lugar. Muita gente não conseguiu entrar. Faltou lugar. Então repetiu o que aconteceu com o nosso governador José Sartori, que fez um pronunciamento espetacular na última quarta-feira. Tu está me ajudando a desenvolver. Eu quero dizer que as pessoas estão interessadas no que está acontecendo no Estado, no que está acontecendo na Prefeitura. Essa é a leitura que se faz quando se lota uma entidade para ouvir o governador e ouvir o que é bom. É muito bom o prefeito da cidade. O prefeito fez uma resenha do que está acontecendo na cidade, do que pode acontecer, teve humildade suficiente para pedir ajuda a todos. Não só, ele faz desde o primeiro minuto. Não só aos vereadores, como a todas. Então, eu acho que está na hora da população, assim como o Nestor estava dizendo sobre o lixo reciclável, não que a população precisa se ajudar. Educar. Eu acho que na cidade também todos nós temos responsabilidade. Que vai ser secretário. Eu acho que já senti. Vai ser secretário. O Paulo César está me provocando há tempo. Tenho certeza que vai ser secretário. Aliás, senti aroma. O governo Nelson Marquesan seria um antes e outro depois do nosso Idenir Sequim. Depois do Gilmar Mendes é pura maldade. Não é maldade, isso é verdadeiro. Ele sabe que é. Eu digo particularmente para ele. Competência sobra. É um homem de ação. Eu digo particularmente para ele isso. Meu caro amigo Eduardo Fernandes. Bom, agradecer por estar aqui de novo, novamente. Tu és candidato, não? Não. Não foi convidado? Não. Eu sei que foi, não disse que não. Não sou candidato. Vai ser secretário de Glória, não sou candidato. Não é candidato, mas foi convidado. Bom, eu deixo isso pelas tuas informações. Pela minha informação, eu sou bem informado. Eu queria no dia 21 de março também ressaltar, homenagear a data da Síndrome de Down. Homenagear essas pessoas tão especiais que encantam as nossas vidas. Hoje se é um dia que se homenageia, no dia 21 de março, então eu gostaria de fazer essa homenagem a essas pessoas tão especiais que nos encantam,
Então, queria deixar essa minha homenagem, usar esse minuto final para isso. Também trazer o assunto que a gente falou aqui da divisão, das divisões de direita e esquerda. Um número que eu gostaria de deixar claro é que se hoje nós dividíssemos toda a riqueza do mundo, em 10 anos essa riqueza estaria redistribuída novamente nas mãos dos mesmos. Isso por quê? Por um motivo: meritocracia. Então, se nós falarmos só em redistribuição de renda, redistribuição de valores, nós esquecemos da grande virtude do indivíduo, que é a meritocracia. Então, nós não podemos deixar de esquecer isso e às vezes, o socialismo prima muito e as sociedades acabam ficando subdesenvolvidas exatamente por isso, por tolir a possibilidade das pessoas terem a sua meritocracia. Então, o capitalismo, acho que traz isso, e os países desenvolvidos, através da educação, a educação gera a meritocracia e o desenvolvimento das pessoas. É isso. Parabéns, Paulo Sérgio. Esta bancada é nota 1000. Tenha coragem de falar a verdade. Eles não têm mais o que inventar para tirar dinheiro do povo. Como nós temos carteira há 40 anos, não tem sentido aprender a dirigir em 10 aulas. Para mim, isto além de roubo, é um deboche à população. Isabel está dizendo aqui, o Inter vai se recuperar aos poucos. Não é porque saiu da segunda divisão que vai jogar de igual para igual com o time da primeira divisão. Aguarde o Inter, ele vai voltar e jogar bem. É só mandar os 4 que não jogam nada embora e se recompor. É só isso. Deus te ouça. Os quase bons. Doutor Luiz Lima, seu ponto final. O Paulo Sérgio teve a gentileza de me tirar uma curiosidade, deixar o computador aqui. Pois é, tu que está acostumado com o teu... Olha o iPad dele. Meu iPad aqui, e ele deixou uma coisa. E ficou mexendo no meu e alterando aqui o meu. Eu fiquei mexendo aqui e lembrei... Ele não sabe que mexe ali e altera aqui. Não sei. Inspiração. Aí eu tive a oportunidade de ler aqui o recado, enfim, do Dilon Camilo. O Dilon Camilo é um ativista do programa, eu acho isso maravilhoso, que ele mande os seus recados. Ele tem identificação comigo de ser colorado, mas ele diz que o resto ele discorda tudo, porque eu pertenço a uma elite e ele pertence ao operariado. Isto não é bem verdade, nós somos pessoas, somos iguais, talvez eu tenha estudado um pouco mais e tive mais essa oportunidade que eu fiz. Mas, Dilon, tu disseste que o Lula e a Dilma trabalharam para os pobres e por isso este grupo deve voltar. Mas veja, Dilon, eles roubaram o nosso banco, que é o Banco do Brasil, quebrado. Quebraram não está quebrado, não, senhor. O Banco do Brasil está muito quebrado. A fundação. Nem diga isso. Fundação. Está misturando. Fundação. Não, é a fundação do Banco. O Banco do Brasil não, retira Correios. isso. Correios, Petrobras. O Banco do Brasil Petrobras, não. Caixa Federal, por favor. Sim. BNDES, tudo assim. Tudo foi um extermínio, com uma voracidade, com uma sede ao pote incrível. Tiraram dinheiro de quem? De quem menos tem, Dilon. Sempre se tira dinheiro de quem menos tem. Mentindo que eram para os pobres. Pensa nisso. Que eu serei teu sócio nisso. E pensa nisso, quem é que estava com o PT em tudo isso? Quem estava com o PT, essas pessoas foram enganadas. Eles foram enganados. Quem é que estava com o PT no governo? Todos os partidos, PP, PMDB, sim, todos. mas como é a maneira de ficar no poder? Nós PDT, vamos dar um pouco para cada um. Todos os PMDB, partidos. para o PP. Obrigado, Luiz Ferreira Lima. Obrigado, Eduardo Fernandes. Denir Sequim, Nestor Rain e Luiz Coronel. Que tenhamos um grande Grenal hoje no Beira-Rio. Vou 9h45. Será um grande jogo. Será um grande jogo. Se Deus quiser, será um grande jogo e empate. Eu acho que depois daquele olé, eu só imagino o que passa na cabeça da Alessandro. E na cabeça da Vera eu já sei, né, o que se passa. Da Vera Armando, que é a Vera vai ao jogo. Consuleza do Inter. E vai ao jogo. Né? O Inter é consuleza. Consuleza é melhor do cônsul. Eu acho que ela é cônsul do Inter. Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.